que você tem a falar da partida dos... Santos 1, Corinthians também 1, fim do que quase se tornou um desastre aqui na Vila Belmiro, mas teve esse final de jogo muito interessante que eu acompanhei aqui, não do gramado onde eu estou agora, com esse belo fundo verde, mas acompanhei aqui do Alambrado, um pouquinho aqui perto, convidado pelo Paulistão para acompanhar esse jogo e resolvi trazer esse vídeo aqui um pouco maior para comentar algumas coisas que aconteceram. Não vai ter ediçãozinha, mas vai ter um comentário um pouco mais fluido, enquanto vocês verem muitas pessoas se movimentando aqui atrás no fechamento do estádio. Vamos ver se a gente consegue terminar esse vídeo aqui antes de desligarem as luzes. Cara, o que você tem a falar a partir do Santos de hoje, além do que eu comecei a falar? é difícil você pegar o mesmo time, com o mesmo técnico, e você pensar que não precisa de nada novo por uma temporada que os adversários já entendem seu jogo. Se você for comparar o último Santos e Corinthians aqui, o Corinthians não tinha o Hugo e não tinha algumas peças. Ao mesmo tempo, era um Corinthians muito parecido. Não tinha, por exemplo, o Bidon. Mas o Santos estava com o Zé Rafael, o Ilharão e o João Schmidt. Uma trinca de meio campo que deu muito certo. Mas o Zé, desde que começou a temporada, não entrega. Então o que o Vojvoda, ao meu ver, tenta fazer? Coloca um meio armador e vai flutuando. Assim como se tivesse Neymar. Só que a questão é, o seu meio armador hoje foi um ponta direita, que no caso é o Roleiser. O seu melhor jogador da temporada passada, que foi o artilheiro, diz que é meia esquerda, diz que joga pela esquerda e joga melhor pela direita. O Barreal. Que é o Barreal. Aí você coloca o Tassiano, que assim, não acho que foi Ele joga na esquerda, joga na direita, joga na frente, joga de meia. É um faz tudo que não faz nada, coitado, porque acaba que a bola não chega pra ele. E o Gabriel, que a gente já sabia que ia ser isso, um coitado enquanto o Neymar não voltasse. Eu gostei da partida do Gabriel, começou muito bem. O Santos começou os primeiros 15 minutos bem. Depois, pressão, a bola foi do Corinthians, o Corinthians mandou no jogo. No finalzinho começou aquela pressão maior e o Gabigol até achei que foi bem. Eu entendi as substituições Vojvoda, acho que era o caminho, mas demorou muito pra funcionar. Meu negócio foi que eu tava falando, o pessoal que tava ali atrás da placa de publicidade, o Vojvoda tenta arrumar o time que ele mesmo desorganizou. Então quando ele coloca o menino, ele espera o quê? Pô, eu vou dar mais velocidade com uma característica parecida com a do Schmidt. Só que o menino tá literalmente com o que você falou no primeiro tempo, tá com 5 em cima dele e não consegue jogar. E o time do Corinthians é muito cascudo e muito inteligente, então são aquelas pequenas faltas, as reclamações. E aí você precisa do quê? De um cara que mesmo que não esteja bem, talvez o Zé Rafael com poucos minutos foi isso, a catimba que o Santos precisava. Só que pra mim ficou muito estranho, você tem um Mike na reserva e aí você não usa o Mike, você coloca o menino na lateral direita, que pra mim ficou melhor do que ele de meio campo. E aí, melhor que o Igor Vinícius também. Com certeza. O Igor é assim, eu acho que as últimas partidas dele do ano passado foram meio que uma ilusão e foi uma coisa que eu falei num vídeo meu. Se ele se mantiver isso em 2026, é uma coisa. Agora a gente sabe o que é o Igor Vinícius, que joga há anos aqui no futebol brasileiro. E futebol é contexto, rapaziada. Quando você coloca o jogador que a torcida quer, ele pode estar mal, ele pode ser uma perna, ele pode ser horroroso, mas ele tem uma aura de uma Vila Belmiro que está carente de personagens, que é o Robinho Júnior. Então a torcida vem junto, compra ideia. Em quesitos táticos, eu acho que o maior acerto do Vojvoda foi que o lado direito não ficou sozinho só do Igor ou do menino. Ficou o Robinho, o Zé caía por aqui. Então você começou a preencher onde você quer ocupar. E aí você tira o jogo do meio campo e você joga para as pontas, onde o Santos foi melhor. O Miguel conseguiu fazer vários cruzamentos, o Lira. Eu acho que o Santos faltou ser eficiente de ser dono em casa. Por que acontece isso? Porque foi exatamente assim 3 meses atrás. Pressionou, atingiu e conseguiu ter controle. Por exemplo, foi uma pressão ali, depois dos 30 minutos, que demorou muito para ter uma finalização. Eu não sei até quantos minutos demorou para que de fato houvesse uma finalização. Foi uma pressão de cruzamento para um lado para outro, a defesa do Corinthians tirava, o Corinthians queria ficar naquela estratégia ali. E é um empate no final que eu acho que não sai porque teve mudanças, porque sai um contra-ataque bem montado, uma falta depois muito bem batida também. Não sei, aqui eu não sei se dali, você tava ali atrás. Foi falta. Porque o Lautaro ele coloca literalmente o pé esquerdo na hora que o Ramalho vai dar o carrinho. E aí pega, mas assim, foi literalmente muito na linha. E dali, foi falha do Hugo ou bem batida? Não, eu acho que assim, dali é o Robert, né? Um cara que jogou aqui fala melhor do que a gente. Ele assim, dali é porrada, porque o goleiro não tem tempo de reagir e a bola tá rápida. E a bola que o Gabriel chutou, pra não falar que a bola do Gabriel foi rápida, né? Ela pegou velocidade na grama que tá molhada. Seria uma puta defesa, com todo respeito ao canal aqui, uma puta defesa se fizesse. Mas também não acho de tanta falha. Já vi o Hugo fazer defesa assim, mas
Mas não foi o caso foi um hoje. lance difícil, exato, perfeito. E eu gostei do jogo do Corinthians como um todo, se você depois que quiser aí, você pode ficar liberado, se quiser resenhar aqui, eu acho que fica até mais legal do jeito que tá. Vambora então, vambora. É o que eu falei pra você no começo também. Eu me surpreendi com a escalação do Corinthians, um Corinthians com 5 meio-campistas, não via o Dorival fazer escalações como essa hoje. E o que eu enxerguei, né, era o Ranieri junto com o Matheus Pereira e com o Carrijo no meio campo, era praticamente um 4-3-3, um 4-5-1 talvez, porque você tinha o André pela esquerda, o Bidon pela direita. Só que esses 5 meio-campistas se encontrando muito, claro, o Ranieri ficava mais atrás, mas os 4 da frente se encontrando muito, e esse jogo mais de aproximação que é o forte do Dorival e é o forte também desse Corinthians, que funcionou muito bem. Acho que vários jogadores, o André eu me surpreendi, não achava que era esse jogador de colocar um pouco mais avançado. Pra mim ele sempre parecia um cara mais volantão, mais dinâmico ali, um segundo volante mais dinâmico, mas não um cara pra colocar de meia esquerda. E jogou muito. Pra mim ele acertou muito do começo ao fim. O que eu acho é que é o que você falou, o Dorival, ele consegue mexer as peças dele muito bem, principalmente no meio-campo, pra todo mundo e parecendo uma bolinha de gude. Porque você vai rodando, ela pode editar vários círculos. Como Blade praticamente, tá ligado? O André Ninguém tem tava posição aqui. fixa. Exato. O André aparecia pra lá, o Bidon às vezes um pouco atrás do Yuri, o Carrijo todo E lugar aí? do campo, e isso ferrava o Santástico. E o que eu acho que é o maior quesito de atenção para os próximos adversários do Corinthians é que o Yuri, nesse caso, se movimenta muito bem. Então ele consegue abrir para vários espaços tanto que teve um lance que foi o do pênalti, o Yuri praticamente sai sozinho pela ponta direita. E não é nada do Yuri de atacar espaço. Com esse Sai estilo ali pela ponta direita, ninguém chega no primeiro corte. No segundo corte já é o pênalti. E ele teve vários lances como esse, né? Não, teve vários lances terríveis. Pro inacreditável futebol clube aí teve vários aí. Mas o Corinthians eu gosto muito do Bidon. Eu acho que ele faz uma diferença no meio campo, que ele pode literalmente atuar em qualquer posição. Aberto, meio armador, primeiro, segundo volante, que ele sempre dá uma dinâmica diferente pro jogo. Outro cara que eu destacaria dessa partida de hoje também é o Matheus Pereira, que eu acho que é um cara que vai ser muito importante pro Corinthians nessa temporada. Ele pode jogar até de meia, né? Ele era meia de origem, mas tem sido mais recuado. E ele é o cara que acha os passes mais diferentes. Porque às vezes já funcionava quando tinha Ranieri e Martinez, o Carrijo por ali, que é um cara que carrega muito bem a bola, mas não tinha o cara que achava o passe de trás. E ele de trás aqui achava a bola para um lado, cruzamentos para o outro, passe que quebra a linha por dentro. Grande parte da dificuldade do Santos na marcação no primeiro tempo, que eu sentia que o Arão e o Schmidt ficaram sobrecarregados, ou muitas vezes chegavam atrasados, era esse meio-campo do Corinthians que sempre tinha opção de passe. Se tava marcado os dois, tinha o André saindo para receber, tinha o Bidon saindo para receber, e aí os laterais era quem espetavam ali pelo lado. É um Corinthians que eu achei muito interessante essa mudança do Dorival, a gente não via jogar dessa forma, e funcionou muito bem. Eu olhei a escalação e falei, tem tudo para não funcionar, e funcionou. Principalmente Muito bem com. até. Falei, o Yuri vai ficar sozinho, não ficou sozinho, correu pro campo inteiro, foi muito bem utilizado. Ele só precisou colocar o Garro no final, acho que isso diz muito, né? Exato. Que o Garro é o cara que pifa, que acha o Yuri em situações confortáveis ou até o Memphis, e não precisou dele praticamente o jogo todo. Eu tava pronto pra, na hora que a gente fosse gravar aqui, eu ter o discurso. E aí o Corinthians, que é um time que tem esse jogo de aproximação, mas que gosta muito mais da bola mais acelerada, né? Dos ataques mais rápidos, porque tem o Yuri. Eu tava preparado pra dizer, o Corinthians segurou um pouco mais atrás, porque o Santos não conseguia finalizar, e ele tava esperando toda hora uma oportunidade ali, faltando 10 minutos, pra ter um outro contra-ataque desse com o Yuri, depois até com o Vitinho que entrou. E seria uma estratégia que seguraria 1-0, apesar de que 1-0 era pouco pro Corinthians. E aí no final o Santos consegue ainda o empate. Tava ficando perigoso pro Corinthians. Eu acho que isso diz muito sobre os momentos dos 4 paulistas na temporada, né? O Santos, que é um time que não encaixa de jeito nenhum, por diversas óticas, e o Corinthians, que é um time sempre inconstante. No final sempre perde pontos. O São Paulo, que com a crise externa tá virando uma crise interna cada vez maior, que você não tem peças, o seu treinador não consegue achar uma alternativa. E o Palmeiras, que sempre tem o problema de começar o Paulistão daquela maneirinha. Conseguiu entrar numa crise. Conseguiu. Ele fez questão de entrar numa crise. O Abel fez questão. É inacreditável. Os 4 conseguiram ficar em crise ao mesmo tempo. É inacreditável. Eu acho que é legal porque cria também essa sensação de imprevisibilidade no Paulista. É o time grande jogando o time baixo, vai ganhar. Portuguesa 3-2. Nova Horizontino 4-0. E vai deixar esse incremento para os clássicos, porque com essas derrotas é aquela parada. Se o cara ganha o Paulistão, às vezes significa pouco. Se ele perde o Paulistão, a cobrança é muito grande.
E agora... Dizem, né? O Paulistão ele é uma queimação de técnicos e jogadores a rodo, assim, é uma perca de trabalhos às vezes, né? Exato, e aí agora, por exemplo, vai ter Palmeiras e São Paulo, depois vão ter outros clássicos. Por causa desses resultados aqui, começa uma pressão maior que eu acho que deixa o jogo mais interessante, mais pegado, que alguns estavam, vou fazer pré-temporada. Você não pode mais fazer pré-temporada depois de tomar 4-0. Exato. Você não pode mais testar e controlar a minutagem tanto depois de você perder para a Portuguesa de 3-2 dentro de casa. Então vai deixar o campeonato mais interessante também. Deus queira que fique interessante pros outros, o Santos fique suave e eu não tenha dor de cabeça. Exato. E a gente aqui com o Paulistão em todos os jogos e com mais vídeos como esse aqui que eu acho que vai ficar legal. Fechou? Tamo junto, muito obrigado pela participação. Eu amo você sabe disso. Você é uma pessoa maravilhosa e um talento aí do jornalismo. Por favor, curtam e sigam esse cara, porque eu amo também os conteúdos de fim de ano. O jogo é bom pra caralho. Tios e primos, quem não tá ligado tem que ir no Instagram pra ficar ligado. Tem que acompanhar, né, rapaziada? Fechou, é nóis, tamo junto.